Uma mãe nunca supera a saída de um filho de casa por causa de um rabo de saias. Pareceu que era algo que eu devia ter feito. Fique calado. Cannabis, Jacinta. Cannabis, o que é que tu achas disto? Isto não é nada coisa do Hugo. Ele não é assim. Oh, Hugo, tu tens de dar um rumo à tua vida. Lembraste de convidar o teu amigo para a igreja connosco hoje? Oh, Francisca, já me parece um pouco fanatismo. Afinal, não vai à igreja. É o que parece. Às vezes, se a gente for à festa da Gabi. Zé, onde é que está a droga? Epá, não sei, mas tem ar de aldrabice deste palhaço aqui. Não, eu não vou trabalhar para ti. Hugo, estás bem? Desde que chegámos que ainda não saíste daqui. Eu devia ter feito mais. Sabes que já não dava para fazer mais nada, Hugo. Não podes sentir-te assim. Só há esperança enquanto há vida. Bem, queres ir comer qualquer coisinha? Vai-te fazer bem. Vamos? O que foi? Ela esconder-me alguma coisa? Não. É só a minha irmã a convidar-nos para irmos lá hoje, casa dos meus pais. Ah. Tu vens? Achas? Ok. Eu também não me devo demorar muito. Eu vou pegar o turno da noite hoje. O que é bom, né? Nosso final de semana. Que sorte. Eu vou ter que ir trabalhar. Boa sorte então, mas acho que podes fazer alguma coisa para te animares. Hoje não. Fraco. É preciso que te ligue para lembrar a hora que tens que ir para o trabalho ou não? Não, eu vou trabalhar. Tá bem, vá, tenho que ir. Tchau. Tchau. E eu, então? Como é que é? Oh, como é que queres fazer hoje à noite a cena? Eis, esqueci-me disso. Estás a gozar, né? Não, mas,
eu ainda tenho que ir à casa dos meus pais e... yeah. Mas depois encontramos e combinamos isso, tranquilo? Tá bem. Oh, quanto mais rápido saltarmos fora, melhor, mano. Oh, não te esqueças que estamos nisto por tua causa. Oh, man, já te disse que foi tudo armado. Na verdade, a culpa até foi tua. Eu tinha avisado há 8 anos atrás, mas tu quiseste manter relações. Olha, agora aguenta. Yeah, mas tu bem que aproveitaste. Boas fases, ou não? Quem anda à chuva molha-se, estás a ver? É, e tu bem que curtias do banho de chuva. Bom dia, pai. Bom dia. Está atrasado para as aulas, nem nada? Não, ainda tenho tempo. Vai chegar atrasado. Bom dia para ti também. Bom dia, filho. Olha, depois das aulas passa aqui, que hoje um dos empregados de mesa vai faltar e nós precisamos de ajuda. Ok. Olha, e despacha-te. Já estou a receber muitas reclamações tuas da escola. Não quero que chegues mais atrasado. Despacha-te. Vai, ó. Vamos dar uma coisa? Não. Estava só à procura do meu estojo e não está aqui. Mas pronto, eu vou para a escola só para não chegar atrasado. Ah, bem. Vá logo. Então, tia, Olá, filho. está tudo bem? Vai ficar. Xavier, olha, nós temos que conversar. Olá, Jacinta. As coisas não podem continuar assim. Tudo bem, por mim tudo bem, mas tu deixas falar primeiro com ele porque tu é que eu trouxeste para a sociedade. Oh, então, mas se ele não tivesse entrado, nem sequer havia sociedade, não é? Tens razão. Então, mano, estás fixe? Como é que é? Então já recuperaste a festa de ontem? Ih, mais ou menos. Tu ontem estavas muito à vontade. Yeah, mas nem lembro de muitas cenas. Então, ontem arrasaste? Só, mano. Obrigadão. Yeah. Está mesmo na hora de dizer o que é que se passou. Digamos que tudo começou por uns shots de vodka. Isso é a última cena que eu me lembro. Poças. Então, se quiseres, eu tenho aqui um vídeo. Um vídeo, mano. Olha aqui. Não, mano, tira isso. Aproveitaste o meu momento para gravares, né? Perca a amizade, mas não perca a piada. Ah, pois, claro. Mas olha, não devias ter ido à igreja. Pá, a minha mãe está aí tipo com uns problemas financeiros, então ela agora está sempre aí que pode, por isso... Mas quê? Tu não curtes? Tipo, eu curto, eles até são fixes. Pois. Mas não são tão fixes como as nossas festas, né? Nunca foste a uma festa da igreja. Não, mas ó, o Faísca deve estar à nossa espera. Estás assim porquê? Já disse que ele é boa pessoa, é de confiança. Oh mano, ele não é boa pessoa, ele não é de confiança. Estou a dizer que ele é, não te preocupes. E olha, é só nós não ficarmos com a droga. E se der porcaria para nós, ele tem que ficar do nosso lado. Porque senão, também vai dar porcaria para ele. É que tu quando queres uma coisa és mesmo chato. Ah, mano, estás tipo os teus pais. Ora, queres ou não queres, faz a tua escolha, Tozé. Só te digo uma coisa, tu calado és um poeta. Vou já, fico. O meu e o deles.
Tu também me deves, jeitosa. Já te disse que vou pagar. Agora não tenho. Já estás a dizer isso há semanas. Para com isso. Já te disse que vou pagar, meu. Está aqui o dela. Arranjaste um fiador, foi? Tá bom. Já te disse. É uma maneira muito fácil de arranjar dinheiro. Trabalhando? Não, ele está a dizer em assaltar a loja ali de decorações, na rua principal. Não é assaltar. É mais um empréstimo. E assalto é o que o dono faz com os preços. Empréstimo. Como assim? Epá, o dono é bem velho, sabes? E quando preciso de dinheiro, vou lá, enquanto tu nos distrai. Fala com ele, pede umas informações. O outro vai à caixa. Isso continua a ser roubo. Não é roubo nada. O segredo é não tirar muito. Tire só uma nota de 20 ou isso. Ele nem se apercebe. Tá bom. Obrigada pela informação, mas só mesmo se for necessário. Prontos, já que pagaram as dívidas, tenho uma cena para vos mostrar. Agora vens que pesados, é? Repessados, não. Isto é MD. Vamos deixar bem relaxados noutro paraíso. Isso é o quê? Uma zenha que tu e a setora de Química fizeram? Oh, não fala a professora Susana assim então. Olha lá, calma, tem uma brincadeira. Parece que precisas de um desses para relaxar. Eu vou tomar a minha dose agora. Mano, para. Estás na escola. E o que é que tem? Isto só vai ser feito daqui a meia hora. É para me deixar relaxado. Sabes? Uma sensação de paz. Paz? Como diz o ditado, médico e louco, todos temos um pouco. Bem, acho que não faz mal experimentar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. És crente? Sou. Então, Zé, deixa-te dessas cenas e toma um. Mas é, olha, quanto tempo é que durou o efeito? Perfeito. Mas é 8 horas. 8 horas? Bom dia! Uma água para o meu oceano. Bolas. Uma água para a amiga do meu oceano. Vou ter aqui uma aguinha. Gosta? Não, não. Tá bom? Tá, sim. Vou meter mais. Obrigado. Está aqui. Obrigado. Também quer? Ok, obrigado. Também estou. Está aqui. Olha, vamos só fazer. Adeus. Olha. Tá. Ok? E mais uma coisa, você não é só um homem. Você é um mito. Você é o meu herói. Ouviu? O meu herói. É o meu herói. O que é que se passa com o Hugo hoje? Normalmente há sempre trombas a atender as pessoas. Não sei, mas é melhor assim, não acha? Está um pouco mais, não? Deixa miúdo, isso são as hormonas da adolescência. Estou a ver. Este gajo é o novo apresentador do programa de investigação da TV, não é? Por acaso gosto do formato do programa dele. Desvenda uns crimes, revela aí umas quadrilhas. É muito bom. Olha, é um novo justiceiro este, dos tempos modernos. Mas é modo introspectivo outra vez. Vou abrir. Estamos à espera de alguém hoje. Que eu saiba, não. Olá, tia. Olá, querido. Deus te abençoe. Jacinta. Olha, eu trouxe o sócio aqui para nós conversarmos todos juntos. Boa noite. A verdade é que eu dou um litro todos os dias naquele restaurante e se não fosse o meu trabalho, este restaurante não tinha lucro. Sabes, se não fosse o meu dinheiro de princípio, nada disto era possível. Eu também pus dinheiro, não é? O que é que adianta dizer que vocês puseram dinheiro de início se não for bem gerido? Eu parei a minha vida por causa deste restaurante. Xavier, a verdade é que eu também já estou um bocadinho cansada deste ramo da restauração. Se vocês quiserem, eu vendo a minha parte. Mas mesmo que a gente compre a tua parte, os problemas não se vão resolver enquanto eles não se entenderem.
Eu compro o restaurante, meto lá um gerente novo e pago a vossa parte em prestações. Esta é a minha última oferta. Tu não estás a perceber, Manel. Eu também quero o restaurante. Eu pus lá o meu trabalho, o meu suor, a minha alma e o meu dinheiro. E se eu sair agora, é prejudicial para todos. Prejudicial é só sair já. Bem, olha, eu também tenho uma proposta. Xavier, se tu quiseres, eu vendo a minha parte em prestações. E, Manuel, eu pago em dinheiro a tua parte. Aí agora estás do lado dele. Então, eles são da minha família. É uma injustiça. Mas qual é a injustiça, Manel? Tu vais receber a tua parte. Mas eu não quero a minha parte. Eu quero o restaurante. Agora já não há injustiça. Isto é uma birra infantil que tu estás a fazer. Estás agarrado a isto como um brinquedo. Mas que birra infantil? Isto não é conversa. Vais ver o que é uma birra infantil. Parece que tu não estás a querer resolver este problema. Tu estás a criar mais problemas. Acalmem-se. Vamos resolver isto como deve ser. Eu já estou cansada de tanta discussão. Eu só quero o bem de todos. Só te preocupas com a tua família. Deixa estar. Este restaurante vai ser meu, custa o que custar. Senhor, isto é seu? O que é isso, miúdo? Então, o que aconteceu? Parece um funeral. Entra, mana. Então, filho, já chegaste? Então, tia. Então, mana, já estás melhor? Sim, já estou melhor. Obrigada, mana. Então, mas o que é que a tia tem? Oh, filho, olha, não me ando a sentir nada bem. Já ando assim há uma semana. Fui ao médico. Eles fizeram-me uma data de exames. E o quê? Os médicos desconfiam que o cancro voltou. Mais um duplo, se faz favor. Então, mano, calma. Daqui a nada eu é que tenho de te levar a casa e depois a patroa fica chateada comigo. Tanto faz. Então, o que é que se passa? Nada demais. É só a vida. Olha, se serve de consolo, se quiseres passar para lá por casa, a minha cota está com saudades tuas, já não aparece lá há algum tempo. Amanhã? Estão os melhores vendedores. Ó, este aqui é teu. Os gastaram bem esta semana, hein? Olha, há aqui uma comissão para vocês. O bom trabalho. Não, podes ficar com isso. Sério? Quanto mais rápido sair daqui, melhor. O que aconteceu contigo hoje, hein? Não é um bom dia. Tenho o pacote. Aqui o vosso carregamento. Nosso. É mais o teu. Meu, quem vos mandou-me perder o meu produto? De uma forma muito suspeita, não achas? Já que estamos a falar nisso. O que é que queres dizer com isso, ah? É o que tu ouviste. Eu não quero dizer nada, vá. Próxima semana nós pagamos isso, fica tranquilo. Ok. Hasta la vista, Correios. Querias mesmo começar uma confusão com esse gajo? Algum dia alguém vai ter que o pôr no lugar dele. Olha, amanhã de manhã vamos vender isso, mas primeiro eu tenho uma consulta e tenho que ir lá com a minha tia. Na boa. Mas está tudo bem? Vai ficar. É assim, Dona Jacinta. Não é invulgar um paciente oncológico voltar ao mesmo diagnóstico. O que não é vulgar é, há um mês, você me apresentar estes resultados destes exames e um mês depois nós termos estes. Mas, doutora, diga-me, está assim tão mal?
nem parecem ser da mesma pessoa. Que tratamentos é que eu vou fazer desta vez? Eu vou ser muito sincera consigo, Dona Jacinta. Uma cirurgia nesta altura está fora de questão. Porque o cancro alastrou. Eu sugiro nós iniciarmos de imediato a quimioterapia para conseguirmos travar o crescimento do cancro. E depois, então, sim, poderemos talvez considerar a cirurgia como uma opção. Oh, meu Deus. Doutora, quais são as hipóteses da minha tia ficar bem? Se a quimioterapia funcionar como é esperado, a expectativa é de 20 a 30% de chances. Não te preocupes, tia. Vai tudo ficar bem. Então, Hugo, estás a gostar da comida? Sim, tia, está tudo muito bom. Mas está tudo no prato, não comeste quase nada. É que eu estou um pouco preocupado com algumas coisas, mas nada demais. Filho, este fim de semana vais à igreja? Não, tenho uns trabalhos para fazer. Olha que as pessoas já começaram a perguntar por ti, nunca mais lá foste. O quê? Ainda há pouco tempo eu fui lá àquele evento da banda. Tu foste, mas depois nunca mais apareceste. Então e vocês? Só lá voltaram há 2 meses. Olha, o pastor até falou que iam fazer uma entrega de coisas qualquer para uma instituição. Pois, estão sempre a pedir coisas. Sabes perfeitamente que eles até mostram fotografias de tudo aquilo que eles fazem. É uma forma de ajudarmos o próximo e é uma atitude bonita. E vocês deram o quê? Olha, a tua mãe deu umas latas de salsichas. Já tinha lá imenso tempo no armário. Olha, sabes que não estamos numa fase muito boa e nós se calhar é que devíamos ser ajudados. Olha, depois de entregarmos estas caixas todas, podíamos ir comer alguma coisa. O que é que tu achas? Sim, por mim. Mas nós não entregámos algumas na semana passada. É para a mesma família ou não? Não. É para outras famílias. Estou só de pensar na quantidade de famílias que não têm nada para comer. Meu Deus. E estas coisas que nós levamos são a única esperança delas. Nem consigo imaginar. Pois não. Tu tens que agradecer a Deus tudo aquilo que tu tens. Porque olha que há muita gente que não tem essa sorte. Mas nisto tudo, em que parte é que entra Deus? É que Ele gosta de uns e não gosta de outros? Oh, Deus ama toda a gente. E foi por isso que Ele enviou Jesus Cristo à Terra. Mas Jesus é a porta. Agora, cada um tem que decidir entrar por essa porta. Mas as pessoas não querem saber nada de Deus, como é que Deus pode abençoar? E tia, se Jesus é a porta, por que é que tu rezas a Maria? Oh, então, isso é porque... Ai, pá. Então, tia. Ai, tenho estas dores já há umas semanas. Se não queres parar o carro aqui... Não, está tudo bem, filho. Ai, tia, é melhor estacionares o carro e eu chamo uma ambulância aqui. Como é que a tia está? Sim, digam-nos e por favor não escondam nada. Ela vai ficar bem? Nós não sabemos nada. Ela vai ter que fazer mais exames para ter mais conclusões. Ok, pai, mas o que é que tem? Suspeitam que seja um cancro. Cancro? Mas como é que ela está? Ela vai ficar bem? Calma, é isso que ainda não sabemos. Não sabemos nada, ela está em observação. Eu não entendo, ela estava tão bem. Como é que isto aconteceu assim de repente? Bem, é isso que nós não sabemos. Larguem-me! Não! Larguem-me!
Joana, acorda! É só um pesadelo, Joana, acorda! É sempre a mesma coisa, acorda-o! Joana! Então, o que é que foi agora? A mesma coisa outra vez. Eu sinto picadas no corpo e não consigo acordar. Depois vejo um homem todo vestido de preto a sufocar-me. Isto não é normal. Temos de ir ao médico. Sentes-te melhor agora, Joana? Sim, já. Isto passa. Xavier, há uma semana que são estas noites. Temos de ir ao médico. E isto tudo começou desde o dia em que o sócio esteve aqui em casa. Eu bem tinha dito que esse homem não é de confiança e só traz problemas. Mas não sou eu e a mãe ficar doente. Isto não pode continuar. Temos de resolver. Não vais comer nada, Joana. Não, mãe. Já estou muito atrasada. Atrasados estamos todos, Joana. Sim. Beijinhos a todos. Joana? O que é que se passa? O que é isto? Bom dia. Bom dia. Estás bem? Melhor. Então, sempre vais trabalhar logo à noite? Mas já não vou. Vou pedir para trocar, não consigo mesmo. Se tinhas trabalho hoje de manhã, não devias ter exagerado tanto até à noite. Desde quando ficaste tão chato? Olha, daqui a nada vou a uma consulta com a minha tia. Faltar ao trabalho, porque nos divertimos não se pode. Mas para ajudar a tia já se pode, não é? Conversa é essa? Vou-me divertir com o tratamento ao cancro. Não. Mas só mostra realmente quem é importante para ti. Passas mais tempo com a tua tia e com a tua família que comigo. Esquece. Estás mesmo a ficar louca. Eu não sou louca. Eu não sou louca! Vou fingir que isso é feito, consumiste tonto. Não, vem cá. Como se senti, Dona Jacinta? Cansada. E o cabelo está a cair. Eu não estou a aguentar. Eu imagino. Nós tivemos que dar uma dose muito alta na quimioterapia para ajudar a conter. Mas não trago as notícias. Então, o que é que se passa? De acordo com os resultados destes últimos exames, o cancro entrou na fase da metástase. E já há prólipos no fígado, no útero e no intestino. E a cirurgia? Não disse que era uma opção? Toda a quantidade, a dose elevada de quimioterapia no corpo da sua tia deixou-a muito fragilizada. Se nós fizéssemos uma pausa de 1 mês para o corpo poder restabelecer e numa cirurgia aberta ver o que podemos fazer. Mas sem a quimioterapia, o cancro pode alastrar-se ainda mais. E qual era a outra alternativa? Sem a quimioterapia e com a metástase, só teria mais alguns meses. Doutora, diga-me, quais são as chances da minha tia? Se fizéssemos uma cirurgia agora, as hipóteses seriam de 5%. Vamos sentar ali, tia. Já chegaram?
Como é que correu a consulta? Vá, diz lá, como é que foi? O médico deu algumas alternativas que podem ajudar a tia. Não tentes atenuar, Hugo. O médico disse que o cancro está em metástase. Jesus. Mana, eles não me dão hipótese de sobreviver. Oh, tia, não vejas as coisas assim. Enquanto houver vida, há esperança, lembras-te? E o médico deu-te hipóteses. Hipótese, Hugo? Quais hipóteses? A tia pode deixar de fazer as sessões de quimioterapia durante 1 mês e pouco, só para o corpo se restabelecer e depois fazer uma cirurgia. Eu tenho 5% de hipótese de sobreviver. E temos que ser realistas. A quimioterapia deixa-me de rastros, eu pareço uma morta-viva. E se eu for fazer essa cirurgia, eu vou acabar por morrer lá na mesa de operações, rodeada de estranhos. Eu não quero isso. Não, não e não. Tu mudas de cá para casa, como da última vez. Nós vamos cuidar de ti e tu vais sair desta situação. Mana, eu posso mudar-me para cá, mas não é para vocês ficarem a tomar conta de um zombie. Se estes são os meus últimos meses ou semanas, então eu quero ficar rodeada da minha família, de quem eu amo, e não dopada com remédios. Mas tu vais-te entregar a esta doença? Tu já saíste desta situação uma vez. E eu sei o que eu passei, mana. Eu não vou passar por isto outra vez, não vale a pena prolongar o que é inevitável. E, olha, se é a vontade de Deus, então que assim seja. Estás a dizer que já desististe, tia? É isso que eu estou a ouvir? Desistir é uma palavra muito forte. Mas também não podemos remar contra a maré. Seja feita a vontade de Deus. Isso é uma maneira muito bonita de dizer que desistes. Hugo! Deixa eu estar. Eu estou aqui para te apoiar e quero o melhor para ti, minha mana. Eu sei, mana. E estar aqui com a família, isso agora é o melhor para mim. Esta situação está intolerável. Agora não é a hora. Olha como está a minha irmã. Não tem nada a ver. Nós só estamos nesta situação porque foi a tua irmã que fez com que nós fizéssemos a sociedade com o Manuel. Tu estavas a trabalhar fora do país. Os miúdos a crescerem sem pai. A minha irmã trouxe a solução. Então diz-me agora como é que eu vou arranjar dinheiro para pagar a parte do Manuel se as reservas que a tua irmã tinha foram todas gastas no tratamento. Estás a fazer uma tempestade num copo d'água. Quando a minha irmã está aqui deitada, dopada à morfina e a gritar de dor. Eu não estou a fazer tempestade nenhuma. Aliás, eu nem sei o que é de fazer. Eu também não. Melhor sei. Vou para o restaurante. Calma aí, pai. Eu vou contigo. Depois vou direto para a escola. Vamos. Sim, Manuel. Eu já disse que não vou abrir mão do restaurante. Está bem? E é bom que nós nos entendamos para fazer um bom acordo para ambos. Isso é uma ameaça? Não. Nós temos que nos entender, porque o restaurante já está a sofrer as consequências. E se não nos entendermos, não vai sobrar nada, sequer para que fiquemos os dois satisfeitos. Sim, é melhor encontrarmos e pessoalmente. Pode ser hoje aqui no restaurante. Sim, volto a dizer, eu não abro mão do restaurante. Ok, fica à tua espera. Até logo.
e quando é que vais ganhar coragem para falar com ela? Estás parvo? Nós somos só amigos. Nada mais, só amigos. Vais estar a mentir para mim. Olha, eu estou aí com uns problemas e preciso falar com o Faísca para os resolver. Até já. Agora o Faísca é o teu melhor amigo. Então, olha, Faísca, tu consegues-me arranjar uma daquelas pastilhas que tinhas na casa de banho? Pá, claro que sim, mas fala-me um pouco lá em baixo. Olha, e achas que isso dá para tirar a dor de alguém que tenha mesmo imensas dores? Tirar a dor? Isso eu não sei, mas sentir a dor no paraíso, tenho a certeza. E consegues-me arranjar uma dessas? Eu depois mais tarde pago-te. Epá, não dá, mano. Eu também sei que a tua família não está muito bem nos negócios. Sabes, amigos, negócios à parte. É na boa, yeah. Então, queres sair? Dar uma volta? Parece-me bem. Ei, não façam nada que eu não faria. Tudo. Então as coisas não andam bem, é? Nada mesmo. A minha tia está cada vez mais doente. Sério? O que é que ela tem? Ela tem cancro nos intestinos e com o tratamento a dor nem sequer passa. Então as pastilhas eram para ela? Era só uma maneira de encontrar algo para que a dor passasse um pouco. Nem que seja só por um minuto. A mãe do meu padrasto também morreu de cancro. Não estou a dizer que a tua tia vai morrer, calma. Só que os últimos dias foram bem ruins. Não sei, não tenho dinheiro para te ajudar nessa cena, mas sei como podes arranjar. Como? Ali. Vamos, eu faço trabalho sujo. Mas... Está aqui o teu dinheiro. Arranja lá a cena para ele. Espera aí, vamos à casa de banho. Vai! Fogo! É sempre a mesma coisa. Então, mano, ainda há a cena da tua tia? Ela está pior e a cada dia que passa parece que perdemos um pouco mais dela. Ela desistiu de lutar. Devia ter continuado como da outra vez e lutado. Não. Ela disse que se isto está a acontecer é porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre curar, mano. Frases que tu estás a sair da igreja. Faz lembrar do tempo em que andavas lá. Por ter parado de andar não quer dizer que me tenha esquecido do que eu dei. Não, mas... se Deus cura sempre, porquê é que não cura agora? É uma coisa que eu também nunca entendi, mas tipo... houve um exemplo que eu ouvi que era mesmo... se existem barbeiros, porque é que há pessoas que têm barba? Mano, estás a dizer que a minha tia escolheu ter cancro? Não. Mas tipo... existe o caminho certo. E às vezes podemos fazer coisas que pensamos que é do caminho certo, mas não é. É sempre assim. Não. A minha tia era mesmo a pessoa com as melhores intenções que eu já vi na minha vida. Ela é a melhor pessoa que eu já conheci. Confia, ela não merece nada passar por isso. Nada mesmo. Não interessa se as nossas são as melhores intenções possíveis e há coisas que não são da vontade de Deus. Oh, meus correios preferidos. Tenho boa notícia para vocês. Então, mano, o único problema é que nos vais meter agora. Problema? Vou-vos dar é o passaporte da liberdade, mano. Uma pessoa conhecida apresentou-me hoje a alguém, tipo, da mídia, sabes? Famoso, gosta assim de festas de altos níveis, sabes? Miúdas, drogas, sem restrições, ninguém é de ninguém. E como podem imaginar, o dinheiro lá não falta. Festa da rija para a gente então. Não. Estás enganado. Vais é fazer a entrega e tem que ir o mais discreto possível. E a entrega na mão. Não, mas porquê é que temos de ir nós e não tu? Tudo sem o seu risco, mano. Eu não posso correr esse risco. Como já sou uma figura carimbada, não posso entrar em mais problemas.
Mano, desculpa lá dizer-te, mas a definição de problema do dicionário veio com a tua foto, bem. Fosga-se, estás chato como o caraças hoje. Então e quando é que é isso? Epá, ainda não sei. Daqui a umas semanas. E a morada? Só vou saber mais perto do dia, né? Ah, e é uma encomenda grande. Fiquem já a saber. Têm que ir bem discretos, têm lá uns conhecidos. Com conhecidos? Conhecidas, tipo pessoas da mídia. Por isso têm que arranjar um fatozinho como deve ser, para irem bem discretos. Então, mas onde é que eu vou arranjar um fato agora? Pá, tens muito tempo para arranjar fato, mano. Eu acho que este gajo ainda nos vai lixar. Achas? Tenho certeza. Tua mãe, então, tudo bem? Olá, Hugo. Então, o que é que foi? A tia está bem? Cada dia está pior, Hugo. Tenho visto a minha irmã morrer aos poucos. Mas isso foi uma escolha dela. Ela podia ter lutado contra esta doença, continuado os tratamentos, mas não, foi ela que se entregou. Eu sei. Independentemente da decisão dela, não deixa de ser triste. Hugo. Porque vou ficar sem ela. Sou eu quem a está a ver morrer. Queres que eu faça o quê? Hugo, o que foi? Estás a falar muito alto. Aqui é um ambiente de trabalho. As coisas pessoais não são para ser tratadas neste lugar. Desculpe, mas era algo urgente. Urgente era o projeto que tinhas para entregar a semana passada. A tua falta de concentração tem sido constante e assim não pode ser. Desculpe. Que isto não se repita, senão vamos ter que tomar providências. Isso é o quê? O quê? Isso? Ah, isso daqui é para quando a gente precisa esquecer dos problemas. E hoje parece que você precisa um pouco. Arranjaste isso como? Com os amigos. Amigos? Sim, amigos. Estás consciente? Não precisas ficar. Não são amigos, ninguém se compara a ti. Anda aqui. Vamos esquecer as coisas um pouco. Então, é como cigarro, só tragar, tá bom? É pra gente esquecer os problemas, tá? Roubar, Hugo? A sério? Também basta os problemas que temos tido na nossa vida e agora foste assaltar uma loja. Não foi um assalto, foi só um empréstimo. Eu ia devolver no fim, mas também não sabia que tinham instalado uma câmara de segurança. Eu não estou a ouvir isto. É teu filho, Xavier. Resolve com ele. Olha, quem é que te ensinou a fazer isso, primeiro que tudo? E depois, para que é que precisavas desse dinheiro? Podias ter pedido emprestado. Tem a ver com aquela miúda, não é? Foi ela que te levou a fazer aquilo. Não tem nada a ver com isso. A miúda chama-se Beatriz. Só me queria ajudar. A tua sorte é que o homem não quis apresentar queixa. Só precisámos devolver o dinheiro. Sim, Manuel. Sim, conforme combinado. Esta tarde junto-me consigo que é para assinar os papéis. Claro, sou homem de palavra. Até logo. Vais assinar hoje o contrato de venda? Então, o sócio já aceitou vender? Não, nós é que nos vamos desfazer do restaurante. Desfazer do restaurante? Assim do nada? Como é que é? Não sei, o teu pai quis assim. Então, pai, quanto é que vamos receber? Vamos vender e vamos receber apenas a parte referente à tua tia. Mas vocês estão bem? Estão a ouvir o que é que estão a dizer? Vamos ficar sem o restaurante e não vamos receber nada. Queres falar de más escolhas? Só pode estar louco.
Hugo, não falas assim com o teu pai. Hugo! Então, tia, está melhor? Há uns dias melhor, outros dias pior. Mas enquanto há vida, há esperança, não é? E tem lido o livro que a Ava Francisca deu? Sim, e gostei muito. Podes não acreditar, mas sempre que eu leio o livro eu sinto melhor. Ainda bem. E quando é que é a sua próxima consulta? Ai, na próxima semana. Estou um bocadinho nervosa. Espero mesmo que estes meses todos de quimioterapia tenham dado resultados. Sabes, Hugo, tu tens um talento muito especial. Tens uma energia, faz com que as pessoas venham ter contigo. Mas tu tens que aprender a usar isso para o lado certo. Porque senão vai mesmo ser a tua destruição. Ih, mano, tu não jogas mesmo nada, poças. Achas? É, olha. Golo! Básico, mano. Isso é só sorte, pá. Eu hoje estou num dia não. É, se estás num dia não, imagina eu. Vai. Mas olha, esqueci-me de dizer, a minha tia curtiu bem do livro da tua igreja. Olha, em falar nisso, tenho uma coisa para ti. Para mim? É o quê? Tipo, na minha igreja, basicamente, nós oramos pelos lenços e depois entregamos aos doentes. Por isso, este aqui era para a tua tia. Para a minha tia? A sério? Aceita, miúdo. Não custa tentar. Ah, acho que não faz mal aceitar. Obrigado. Bora? Para já era capote. Não, vai ser agora. Tia, é melhor irmos para dentro. Não, eu estou bem. Eu tenho que aproveitar. Eu não sei quanto tempo mais é que eu tenho para respirar este ar puro. Tia, não diga isso. Já sabes que enquanto houver vida... Há esperança, eu sei. Mas sabes, Hugo, vale mais uma vida curta e feliz, perto das pessoas que amamos, com um propósito, do que uma vida longa e medíocre. Hugo, eu sou um milagre. Eu ainda me lembro quando o médico me disse que o tumor tinha desaparecido por completo. Aquilo era um milagre. Era para eu ter partido naquela altura. Mas Deus deu-me uma segunda oportunidade. Sabes, eu agarrei com todas as minhas forças. Eu vivi cada dia que me foi acrescentado como uma nova oportunidade para eu fazer melhor. Onde vais todo feliz? Ah, vou dar isto a Tozé. A minha tia foi curada, então ela já não precisa mais disto. Ah, por isso a felicidade. Pensei que era por teres-me visto. Bem, eu também fico feliz de te ver. E, para ser sincero, tu és a minha motivação de ir à escola. Sempre que penso que vamos estar juntos, ou que vamos falar, ou até simplesmente olhar um para o outro, já fico feliz e faz o meu dia. O que vais a fazer aí parado, então? Olhar para mim.
Tens mesmo de ir. Tenho, mana, tenho. Vamos sentir a tua falta, tia. Oh, querida, eu tenho que ver este milagre como uma segunda oportunidade que Deus me deu. E eu quero dedicar-me a ajudar as pessoas. E qual é o primeiro lugar? Olha, primeiro vamos ao Porto, vamos ficar lá 6 meses, e depois vamos andando de um lado para o outro, conforme as necessidades. E vais mesmo deixar isto tudo para tornar-se uma nómada? Não, eu vou deixar isto tudo para servir a Deus. Nós não estamos aqui neste mundo por acaso, Hugo. Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma chamada, e eu vou seguir a minha chamada. Sabes, Hugo, tu tens um talento muito especial, mas tens que aprender a usar isso para o bem. Tens esse brilho, esse dom que Deus te deu para uma chamada. E vão tentar afastar dessa chamada. Mas tu tens de te manter focada no alvo, ok? Vou ter imensas saudades tuas, tia. E eu tuas. Mas pensa assim, eu vou estar melhor. É este o tal local da festa? Pá, parece que sim, mas também dá para entender pelo barulho que vem de lá. Oh, não perdiste o pacote desta vez, né? Então e como é que estás? Já foi há 2 dias o funeral da tua tia? This is life? Oh, mas pensa pelo lado positivo. Este fato que eu comprei, já o usei 2 vezes esta semana. Cala a boca, mas aí vá, vamos. Temos a sua encomenda. Entrem. Está mesmo à vossa espera. Se eu disparasse, ninguém iria saber. Hugo, estás a ir por um caminho muito perigoso. Tal como você sabe, eu não tenho nada a perder. Porque elas não têm defeitos. Droga é um sonho do qual tu sempre acordas. E se acordar que tu tanto detestas, tu queres deixar, tu sabes que não presta. Jesus está à espera que tu queiras trocar as drogas pela vida eterna. Tens de fazer a tua parte para mudar. Tens de ter força de vontade. Morar juntos? Por que não? Há uma nova vida. Pra você, nessa data querida, muita felicidade. Nem posso acreditar que vais sair de casa, do conforto da tua família, para ires viver com uma rapariga que não conheces de lado nenhum. Mas continuas a amar-me, não é? Claro que sim. E afinal, tu não és louca. A vida a 2 pode ser difícil, sabes? Com a Bia, imagino. Então, o que fizeste para me ficar tão encantado contigo? Toda a gente tem um preço. Eu só preciso saber qual é que é o teu. Eu estou-te a dar a galinha dos ovos de ouro. Doida. Não sou doida, não sou minha mãe, não pode ser.